Fala, torcedor, tudo jóia? Aqui é o Antônio Ivo, do canal Chama Torcida, e estamos em mais um vídeo desse, explicando sobre como foi a primeira rodada do Campeonato Piauiense 2025. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui nesse canal, ativa o sininho, se inscreve nele, dá logo o like nesse vídeo aqui, está ajudando muito. Gostaria de agradecer inicialmente por todo esse apoio que estão dando ao canal, crescimento enorme de visualizações no último vídeo sobre o vlog do Parnaíba contra o Eirense. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo também, já deixa salvo para quando acabar esse aqui já assistir lá e ficar ligado. E vamos que vamos. Vamos ver os gols da rodada e os lances importantes e o que a gente pode esperar dos próximos jogos da segunda rodada. Então vamos nessa. E começamos então com os jogos que iniciaram no dia sábado, 11 de janeiro, que abriram tanto os jogos do Grupo A quanto do Grupo B. Mas em primeiro lugar vamos falar do Grupo A, entre Atlético Piauiense contra o River, lá no Albertão, em Teresina. Podemos falar que o jogo em si, o Atlético Piauiense, mesmo sendo a sua estreia, o Cavernão não mediu esforços e, de certa forma, não teve medo em si deste confronto, que foi para considerado muitos aficionados como se fosse um clássico entre um time que já tem história no campeonato piauiense, que é o caso do River, e um time que está começando a dar os seus primeiros passos neste estadual, que é no caso o Cavernão. Mas apesar disso, o Cavernão não teve medo e começou logo marcando o primeiro gol do confronto, gol de Júlio Ferrari, aos 43 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento de Júlio Mandacaru. Mas o primeiro tempo não acabou simplesmente com este gol. Inclusive, houve um lance bem polêmico, a ponto de vamos falar do que aconteceu após isso, onde em um lance de ataque do River, aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o Balotelli ia para o ataque e estava em um lance basicamente na pequena área do CAP, acontece que Júlio Ferrari tem uma dividida, mete o carrinho contra o ataque, contra o jogador do River, o que foi considerado rapidamente como o indício de um pênalti que seria bastante claro. Mas o árbitro, no momento, o Antônio de Moraes, decidiu por não dar o pênalti, não dar a penalidade, o que gerou a primeira polêmica do jogo. Por que dizemos assim a primeira polêmica? Já vamos falar da segunda. Logo ao começo do segundo tempo, em um bate-rebate na pequena área do CAP, o River acaba por marcar o seu primeiro gol, o gol de empate, até o momento, que marcaria 1-1, gol de Cauê. Contudo, houve mais uma polêmica, afinal que houve a discussão de que possivelmente esse gol seria impedido, ou seja, não deveria ter sido assinalado como um ponto de empate do River. Mais tarde isso também foi analisado e a própria federação concordou de que seria um gol impedido. Mas mesmo com este empate, o River não conseguiu segurar o ataque e toda essa ofensividade do Cavernão, a ponto de pouco tempo depois, aos 14 minutos do segundo tempo, Thiaguinho marcar o segundo gol, sacramentando assim a vitória, a primeira vitória da Série A pelo Campeonato Piauiense do Atlético Piauiense. Posteriormente, a própria federação emitiu uma nota confirmando de que tanto o pênalti que não foi validado, que deveria ser validado para o River, ou seja, havia sido um erro do próprio árbitro, assim como o gol, que foi assinalado, o gol de empate do River, que deveria ter sido considerado impedimento. Dessa forma, a própria federação definiu por afastar o técnico de Moraes por 2 rodadas deste estadual. Mas, de qualquer forma, o Atlético Piauiense saiu vencedor e o River com a sua primeira derrota no campeonato. Agora vamos falar de um jogo bem acirrado também que aconteceu no mesmo tempo, mas lá em Piripiri, na Arena Taquatiara, confronto de 4 de julho e Piauí Esporte Clube. O jogo que conteve viradas e inclusive uma situação bem inusitada, a invasão de abelhas no campo. Mas vamos explicar um pouco mais de como foi esse jogo. O jogo, de certa forma, foi bastante disputado. 4 de julho, apesar de ter tido um retrospecto não muito positivo, com montagem de time muito rápida, poucos tempos antes de começar o campeonato, e o Piauí, com seus amistosos também, que não haviam levado alguns aspectos tão positivos, conseguiu promover um jogo bastante disputado, onde justamente ao primeiro tempo, ao final dele, aos 42 minutos, Caquim consegue realizar o primeiro gol, até o momento o gol que dava a vitória ao 4 de julho, sendo este o único ponto a ser marcado no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Piauí não desistiu e conseguiu,
empatar com o gol de Felipe Alves. Logo pouco tempo depois, houve um lance de pênalti e o mesmo camisa 9, Felipe, consegue cobrar assim também, marcando então os 2 gols de virada do Piauí. Contudo, aos 20 houve a situação bastante inusitada. Houve uma invasão de abelhas por todo o estádio, o qual afetou a própria torcida. Grande parte da torcida teve que se retirar do estádio e paralisou o jogo por aproximadamente 25 minutos de paralisação. Contudo, mesmo assim, após a reunião da diretoria do estádio com do próprio clube, foi decidido que o jogo poderia continuar. E feito isso, após o jogo ter sido paralisado por 2-1, o Piauí consegue ampliar sua vantagem, marcando então 3-1 aos 19 do segundo tempo, com gol de Adílio. Contudo, mesmo assim, o 4 de julho não desistiu. Com gols de Aloísio e também novamente de Caquim, o 4 de julho consegue empatar mais uma vez o placar com 3-3. Mas, apesar de tudo isso, o jogo trouxe vitória para o Enxuga-Rato. Praticamente no último lance, em uma cobrança de falta, Nascimento consegue fazer o gol definitivo da vitória, finalizando o jogo assim por 4-3. Contudo, não para por aí. Em um lance, justamente ao final deste gol, como comemoração, o jogador Felipinho do próprio Piauí acabou por, de certa forma, realizar gestos obscenos para a torcida, o que levou então para o seu cartão vermelho, a expulsão no jogo. Ou seja, foi um jogo que trouxe bastante disputa. Basicamente, pode ser considerado como o jogo mais acirrado da primeira rodada do Campeonato Piauiense. E assim finaliza os jogos que aconteceram no sábado, dia 11. E curiosamente, vitória dos times que foram promovidos à Série A, tanto o CAP quanto o Piauí. Partimos então para os jogos de domingo, do dia 12 de janeiro. Primeiramente falando do jogo que aconteceu aqui no estádio Pedro Alaf, com Parnaíba contra Oeirense. Quem assistiu aqui pelo canal o vlog do Parnaíba e Oeirense viu que o jogo foi bem acirrado. E se você não assistiu, peço mais uma vez que após o finalzinho vou deixar aqui logo o card, aqui por aqui em cima, mostrando qual é o vídeo. E pode ver que foi um jogo bem acirrado, tanto por ambas as equipes. Inicialmente, o Oeirense foi bastante ofensivo neste jogo que abriu aqui no Pedro Alaf, com bastantes ataques e muitas chances de gol. Ainda assim, o Oeirense não conseguiu marcar o seu primeiro ponto. Contudo, logo próximo ao final do primeiro tempo, em um lance disputado com a iniciativa de Chechel, houve um grande rebate também lá na pequena área do Oeirense, o que levou, por assim, um gol contra do Oeirense, do próprio jogador Danilo, o que marcou assim o primeiro gol do Parnaíba neste campeonato. E finalizou assim o primeiro tempo do jogo, mas não parou por aí também no segundo tempo. Em um lance inicialmente de escanteio, cobrado pelo atacante Honda, em uma disputa de bola, mais uma vez, e o avanço contínuo do Parnaíba, a bola cai nos pés de Emílio, justamente na pequena área, que marca assim o segundo gol do confronto, ampliando a vantagem para, até o momento, 2-0 para o Parnaíba. Contudo, em um lance de ataque do Oeirense, logo após, alguns minutos depois, o Oeirense consegue marcar, com um gol contra também, dessa vez também do zagueiro Emílio, que marca o placar de 2-1 para o Parnaíba. Contudo, este foi o resultado que se finalizou, marcando assim de um ano de invencibilidade do Tubarão do Litoral neste campeonato piauiense. Vale lembrar de que no dia 14 de janeiro, basicamente há um ano atrás, o Parnaíba havia feito também a sua vitória na estreia contra o Fluminense, no qual também temos aqui o vídeo. Deixamos aqui também no canal, foi um vídeo que repercutiu bastante também, e também se você quer assistir, quer relembrar um pouco de como foi o Campeonato Piauiense 2024, pode correr lá também depois desse vídeo. Já no Albertão, ao mesmo tempo que ocorreu o confronto aqui em Parnaíba, ocorreu também a disputa contra Altos e Fluminense, no qual também iniciaram a sua estreia, no caso, nos jogos no Grupo A, onde teve a vitória do Jacaré. Justamente o gol saiu no primeiro tempo, aos 23 minutos, pelo jogador Lucas Reis, o qual foi o único gol da partida. Contudo, o Fluminense obteve chances de poder marcar o gol de empate, mas todas elas foram barradas pelo goleiro do Jacaré, Careca,
finalizando assim também o confronto lá, por 1-0 para o Altos. Agora que falamos sobre todos os jogos que aconteceram aqui no Campeonato Piauiense, vamos para a classificação e ver quem conseguiu até o momento a liderança e quem está tendo risco de rebaixamento. No grupo A temos justamente Atlético Piauiense e Altos, basicamente com a mesma pontuação, 3 pontos, ou seja, estão disputando a liderança, enquanto na penúltima e última posição, em terceiro e quarto lugar, temos River e Fluminense, com as suas primeiras derrotas do campeonato. Comparando assim também, no grupo B, a liderança está disputada entre Piauí e Parnaíba, que disputam e mantêm igualados assim 3 pontos, com o terceiro e quarto lugar reservados ao 4 de julho e Oeirense, que tiveram também as suas primeiras derrotas do campeonato. E quais serão os jogos que acontecerão nesta segunda rodada? Veja só, no sábado, dia 18, às 4 horas, no Albertão, teremos o confronto entre River e Altos, com River tendo o mando de campo. Posteriormente, no dia 19 de janeiro, teremos, no caso, 2 jogos, no domingo. Em primeiro lugar, às 3h45 da tarde, no estádio Gerson Campos, haverá o confronto entre Oeirense e 4 de julho. Pouco tempo depois, 15 minutos depois, às 4 horas da tarde, no caso lá no Albertão, iniciará-se o confronto entre Fluminense e o Clube Atlético Piauiense. E por último lugar, já na segunda-feira, dia 20, às 7 horas, também no Albertão, em Teresina, haverá o confronto entre Piauí Esporte Clube e Parnaíba, o qual já disputarão, nesse caso, pela liderança do Grupo B. Agora então, vamos para as considerações finais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por todo o apoio e o crescimento que o canal teve nesses últimos dias, principalmente graças ao vlog que aconteceu entre Parnaíba e Oeirense no estádio Peralaf. O vídeo alcançou superou a marca de 2.000 visualizações, então que tenham justamente muito obrigado por todo esse apoio que estão dando. E vamos em frente, sempre mostrar como é o Campeonato Piauiense e poder divulgar justamente esses jogos. Que, por sinal, o jogo entre Parnaíba e Oeirense foi um dos jogos que não teve transmissão, assim como ocorreu com 4 de julho e Piauí, sendo reservados então os únicos jogos que tiveram transmissão que ocorreram lá na capital do Piauí, com Cap e River e Altos e Fluminense. Ou seja, vídeos como esses que tento trazer com vlogs e mostrando um pouco, justamente principalmente para mostrar esse outro lado, do campeonato piauiense. Esse lado mais próximo do povo, mais próximo da torcida, que muitas vezes não tem a transmissão, mas que pessoas como eu estão aqui para se esforçar e mostrar este lado. E antes de mais nada, para finalizar, agradecer, e se você ainda assistiu esse vídeo todo e não deu like ou não se inscreveu, está esperando o quê? Clica aí em se inscrever, ativa os sininhos para as mais notificações e próximos vídeos que poderei estar aqui transmitindo também. Assim, vamos dar o like, afinal o canal está crescendo cada vez mais e tudo isso é graças a vocês, grandes seguidores. É isso, muito obrigado, fiquem antenados para as mais novidades. Aproveitando também, segue lá no Instagram, nosso perfil onde a gente mostra também a tabela e os próximos jogos que acontecem, assim como certos jogos também podemos mostrar transmissões de gols no momento certo, assim como os gols que aconteceram na rodada. E é isso, muito obrigado e até a próxima.